Nesse vídeo eu vou trazer para vocês duas informações importantíssimas do Internacional nas últimas horas. Primeiro, sobre a relação com a CBF, que vai se estremecendo cada vez mais, principalmente por conta do ocorrido na partida contra o Cruzeiro e a péssima arbitragem de Bruno Arleu de Araújo. O Internacional está protocolando um documento que será enviado à entidade máxima do futebol brasileiro. Nesse vídeo eu trago mais detalhes sobre este documento, o que vai constar nele e o que o Inter espera para as próximas rodadas do Brasileirão. E a gente também fala sobre um dos grandes ativos do elenco do Internacional e a procura que a direção colorada fez pela família de Ener Valencia. E eu vou trazer os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu quero trazer duas informações que vocês precisam saber sobre o Internacional. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS se for o teu primeiro registro e o teu primeiro depósito lá na plataforma da KTO. É só digitar lá no site kto.com, não tem aplicativo, é só site kto.com. No primeiro registro, o primeiro depósito que tu fizer, coloca o código DIAS, tá? Tu vai ganhar uma surpresinha, uma free bet de 20% pra sair brincando lá em kto.com, que é onde a diversão acontece. Gente, duas informações importantes do Internacional que vocês precisam saber. Nas próximas horas, o Inter estará enviando um documento oficial assinado pelo presidente do clube, Alessandro Barcelos, para a CBF, entidade máxima do futebol brasileiro, por conta dos ocorridos e dos incidentes da péssima arbitragem e condução da arbitragem, principalmente, do Bruno Arleu de Araújo na última quarta, no empate em 0-0 contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Esse documento, que, como eu disse, será ratificado pelo presidente Alessandro Barcelos, vai ter um relatório de tudo que o Inter enxergou como errado na condução do árbitro da partida no jogo contra o Cruzeiro. Pelo que eu tenho de informação, não deve constar a expulsão do Rogel, tá? Mas deve constar, por exemplo, o pênalti no Ener Valencia, que eu até, na minha opinião, acho que foi bem marcado. Mas existe o argumento de que a bola desvia na canela e depois bate no braço, a questão da regra, e o Inter vai também usar esse lance, e principalmente, tá? O principal não é nem o lance do pênalti marcado pro Cruzeiro que o Antony acabou defendendo, e sim a condução da partida pelo Bruno Arleu de Araújo. Esse documento ainda está sendo finalizado pela informação que tenho, tá? Conversei com uma pessoa importante dos bastidores do Inter há cerca de 15 minutos atrás, e essa pessoa me disse: estamos finalizando para o envio. É um relatório de apontamentos e questionamentos sobre a condução da arbitragem em geral na partida contra o Cruzeiro. O Inter vai fazer essa reclamação junto à CBF. E assim, o Inter já está reclamando há um tempo da arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. O último vice de futebol, antes do José Olavo Bisol, que até deu uma ótima entrevista coletiva lá no Mineirão no último meio de semana, contestando a arbitragem, a questão dos e-mails enviados com mudança de regra no dia da partida previamente contra o Cruzeiro. Mas o Felipe Becker, antes do José Olavo Bisol, era o vice de futebol do Inter, ele já tinha feito uma reclamação forte no jogo contra o Cuiabá, numa vitória por 1-0 no primeiro turno, gol do Hugo Malo, ex-lateral direito do Internacional. Ele fez uma reclamação forte, o vice de futebol da época, Felipe Becker, sobre os testes serem feitos sempre contra o Inter. Uma arbitragem que era verde, uma arbitragem nova, jovem, que estava estreando, apitando seu primeiro jogo de Série A de Campeonato Brasileiro, apitando um jogo do Inter. A primeira arbitragem, pipipipopopó, era no jogo do Inter. Regra nova, testada no jogo do Inter. Do Inter estar sendo uma cobaia da CBF. Isso foi uma reclamação muito forte do Internacional à época, e como eu disse, o Inter vai estar ainda, provavelmente hoje, enviando esse documento e essa reclamação, principalmente pelo jogo contra o Cruzeiro e a condução do Bruno Arleu de Araújo nessa partida. Bom, gente, a outra informação que eu quero trazer é de dentro de campo, e é sobre talvez o grande jogador do elenco do Inter. Muito dá para se discutir se é o Valencia, se é o Borré, mas a gente sabe que o Valencia não tá passando por uma boa fase, não marca desde aquele jogo
contra o Juventude no Jacone, que o pênalti voltou e ele bateu de novo e fez. Ele perde o pênalti, bate mal, volta o pênalti, ele bate de novo e marca o gol do Internacional. Teve uma invasão de campo, um torcedor que tentou inclusive agredir o atacante do Internacional. E a gente sabe que a fase do Valência não é boa, isso preocupa muitos, quem sabe é uma possibilidade de saída. Eu já trouxe aqui a informação que ele não pretende sair do Inter nesse momento, apesar de ter tido duas propostas, uma proposta milionária do futebol mexicano e uma proposta mais milionária ainda do futebol árabe, mas o Ener Valencia tem o desejo de permanecer no Inter e refazer a sua imagem perante ao torcedor, até porque a gente sabe, o Ener Valencia não começa bem no Inter no ano passado, começa a engrenar e fazer gols, principalmente na Libertadores, né? Aquele jogo contra o River no Monumental de Núñez na Argentina, os 2 jogos contra o Bolívar na altitude de La Paz e os 2 gols no Beira-Rio. E aí vem a semifinal da Libertadores, que ele perde aquele caminhão de gols contra o Fluminense. Ele retoma, parece, a boa fase no Brasileirão e esse ano ele ainda não se encontrou. A informação é de que o Inter procurou a família do Ener Valencia nos últimos dias para tentar entender se estava acontecendo algo com o jogador. Não é um movimento absurdo, é um movimento natural de preocupação por parte do departamento de futebol do clube com um grande ativo, que recebe um grande salário e que a gente sabe que é um grande jogador e pode dar muito mais resposta do que está dando em campo aqui no Internacional. E o Inter fez esse movimento de procurar a família do Valencia e tentar entender se está acontecendo algo com o atacante equatoriano. O que o Inter ouviu? E de fato não há um problema mais específico com o Ener Valencia, algo que esteja acontecendo com o jogador ou com seus familiares aqui em Porto Alegre. Inclusive foi garantido para a direção do Inter que o equatoriano está muito bem adaptado desde o ano passado e que não há nenhum problema nesse sentido, mas faz essa informação da direção procurar a família do Ener deixar claro que o Inter também sente um Ener Valencia um pouco mais distante, um pouco mais abatido, e não só pelo momento, porque é um momento ruim, todo jogador passa de futebol, é normal. Agora, o Inter viu que não era só um momento ruim do Ener Valencia e que ele estava sentindo, ele estava mais cabisbaixo, mais abatido e tentou buscar de alguma forma entender o que poderia estar acontecendo com o centroavante equatoriano. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.